Bom, o cardeal Arco Verde, então o primeiro cardeal brasileiro, 1905, foi o Papa Pio X, né, que nomeou ele cardeal. Em 1901, a gente lembrou no bloco anterior, ele pensou a consagração à Nossa Senhora, a coroação, melhor dizendo, à Nossa Senhora. Em 1904 isso acontece. Depois o segundo cardeal da história do Brasil, que foi nomeado em 1930 cardeal, já no papado do Papa Pio XI, o cardeal Sebastião Leme, né, que falamos no bloco anterior, também no Rio de Janeiro, sucessor do cardeal Arco Verde, aliás, foi sagrado bispo pelo próprio cardeal Arco Verde. O cardeal Sebastião Leme, que é aqui numa cidade próxima aqui da gente, aliás, a diocese que ele nasceu é a mesma que você nasceu também. Isso, né? isso. Diocese São João da Boa Vista. Diocese São João da Boa Vista. E eu também nasci nessa diocese, então nós estamos tudo em casa, né? Então eu nasci em Mococa, né, da diocese de São João da Boa Vista. Bom, Rafael, conta pra gente. Aí o cardeal Leme teve a ideia, olha, vamos proclamar Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil. Pede para Santa Sé chancela, oficialmente temos uma nova padroeira principal do Brasil, até hoje, graças a Deus, Nossa Senhora Aparecida. Continua São Pedro de Alcântara como padroeiro, nós temos até um co-padroeiro, que é o Padre José de Anchieta, uma coisa mais recente, mas, ou seja, a principal continua a Senhora Aparecida. E lá no Rio de Janeiro, teve algum evento para comemorar tudo isso? Sim, na verdade foi um desdobramento, né? A coroação de Nossa Senhora Aparecida, ela já surpreendeu, né? Porque devido a uma série de dificuldades que se tinha de deslocamento naquela época, 1904, quando veio o decreto de Pio X ordenando a coroação de Nossa Senhora Aparecida pelo bispo de São Paulo, não se imaginava, né, no Santuário de Aparecida, na Basílica Velha, a quantidade de romeiros que chegaram no dia 8 de setembro de 1904 para a coroação. E é curioso que nessa coroação, né, eles irão utilizar a coroa de ouro doada pela princesa Isabel como pagamento de uma promessa. A princesa Isabel, que era estéril, visita Nossa Senhora Aparecida, pede a graça de ser mãe, teve os seus 3 filhos e doou uma coroa e um manto, né, de veludo e cetim para Nossa Senhora. Então, este manto foi utilizado na imagem e esta coroa, a coroa é a que permanece na cabeça da imagem de Nossa Senhora Aparecida até hoje, lá na Basílica de Aparecida. Então, Nossa Senhora foi solenemente coroada. E aí ocorreu um fenômeno muito curioso no Brasil, que foi o quê? Os redentoristas, eu comentei aqui um pouco antes, eles levavam réplicas, eles tinham 3 réplicas da imagem de Nossa Senhora Aparecida que eles levavam nas missões. E aí o que começou a acontecer? Muitos padres, muitos párocos, até muitas famílias começaram a manifestar o desejo de também ter essas imagens nas suas igrejas. Então, rapidamente essa devoção ela foi se espalhando numa velocidade muito grande. Quando chegou o Congresso Mariológico de 1929, o cardeal Leme, ele tomando a palavra numa das sessões, ele entendeu, a leitura que ele fez disso foi que isso era um sinal muito claro da providência divina, porque uma devoção, dadas as condições de comunicação daquela época, ela não se espalharia tão rápido como foi essa devoção à Nossa Senhora Aparecida. Ela era uma devoção já conhecida, já bastante solidificada, mas ela cresceu exponencialmente da coroação em diante. Então isso foi visto até como um sinal da providência. Lembrando que a imagem de Nossa Senhora Aparecida é uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição já era padroeira do Brasil bem antes, né? Não com o título de Aparecida, porque em 1640, Dom João IV, rei de Portugal, ele proclamou Nossa Senhora da Conceição como padroeira de Portugal e todos os seus domínios. Então, Nossa Senhora da Conceição ela já era padroeira, né, do território brasileiro. Quando a família imperial pediu ao Papa Leão XII que autorizasse São Pedro de Alcântara como padroeiro, então, São Pedro de Alcântara era o padroeiro, Nossa Senhora da Conceição permanecia como padroeira, mas sem tanta ênfase. Então, a ideia do cardeal Leme era o quê? Destacar esta devoção com o título de Aparecida. Numa reunião plenária dos bispos, né, aqui no Brasil, aprovou unanimemente esse desejo do cardeal Leme, e ele mesmo encaminhou esse desejo ao Papa Pio XI. E o Papa Pio XI endossou através de um decreto no dia 16 de julho de 1930, né, no dia de Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora Aparecida foi proclamada padroeira do Brasil. E em 1931, em maio de 31, no ano seguinte, para dar tempo de preparar essa festividade, Nossa Senhora Aparecida foi solenemente proclamada padroeira do Brasil com decreto pontifício. E isso foi um triunfo, não só para a devoção a Nossa Senhora, mas um triunfo para a igreja no Brasil. Por quê? A igreja que viveu debaixo da tutela do Estado durante todo o período imperial, sufocada, oprimida, sem conseguir se expandir, em 1931 a igreja mostrou toda a sua força
através da proclamação do padroado de Nossa Senhora Aparecida. E por que eu digo isso? Pelas manifestações que aconteceram, né? Aquilo que era para ser uma cerimônia relativamente simples, tomou uma proporção inimaginável. No ato de proclamação de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil no Rio de Janeiro, estavam reunidas mais de 1 milhão de pessoas. Naquela época, juntar 1 milhão de pessoas era um negócio impensável. A imagem original foi levada. A imagem original foi para lá. Veio um trem com um vagão capela. Eles separaram um vagão inteiro para ser a capela, né, que foi chamado de capela ardente, porque eles acenderam as velas, tochas, o tempo inteiro diante do trono onde a imagem seria conduzida, fizeram um escudo com as armas da Basílica de Aparecida, que foi fixado na frente do trem, para que ao passar pelas cidades, as pessoas soubessem que naquele trem estava a imagem da padroeira do Brasil, sendo conduzida de Aparecida para o Rio de Janeiro. Neste vagão embarcaram, né, prelados, bispos, padres ali da Basílica de Aparecida, os redentoristas, conduzindo a imagem original, e foi uma apoteose, porque por onde a imagem passava, muita gente se aglomerava em torno das linhas de trem, se ajoelhando, acenando, soltando foguetes. Os sinos das cidades, das igrejas das cidades, tocavam com a passagem da imagem da padroeira, né? Há relatos de muitas curas, muitas graças alcançadas, e não se imaginava o que aconteceria. Quando a imagem chegou na estação do Rio de Janeiro, a imagem foi levada em carro aberto, né, até diante da igreja de São Francisco de Paula, onde foi armado, né, um altar monumento gigantesco, onde a imagem foi entronizada. E aí então o Papa Pio XI mandou uma mensagem gravada, uma mensagem radiofônica, né, que foi exibida na própria voz do Santo Padre, aos brasileiros, concedendo a bênção e a indulgência a todos aqueles que estavam presentes. Centenas de sacerdotes, de fiéis, de irmandades estiveram ali presentes, confessando o povo. O povo ficou em vigília, aguardando a chegada da imagem. A própria imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela recebeu honras de chefe de Estado, porque é a padroeira, ela é a chefe de Estado do Brasil. Curiosamente, o presidente da República, Getúlio Vargas, que era ateu, mandou, ele mesmo ordenou, né, diante dessa manifestação pública, que todas as honras de chefia de Estado fossem prestadas a Nossa Senhora. Então o Exército veio fazer escolta à imagem da padroeira do Brasil. Nossa Senhora passou como os chefes de Estado passam, batendo revista às tropas. O andor com a imagem de Nossa Senhora passou como que em revista diante das tropas das Forças Armadas Brasileiras, antes de ser colocada no seu trono, e a proclamação foi feita. E aí ficava muito claro uma mensagem, né, do poder e da força do catolicismo na vida do Brasil. E bonito que ela foi oficialmente chamada de Rainha do Brasil, e não é história para o programa de hoje, mas você já citou a Princesa Isabel, quando entrega a coroa, né, diz oficialmente, olha, vai e governa no meu lugar, porque ela sabia que ela não ia governar. Vai a senhora e governa no meu lugar. E oficialmente isso acontece a partir desse abençoado desejo do cardeal Leme, e de entender tudo isso, de ser sensível à ação de Deus nesse momento. Só da gente pensar que já arrepia. Imagina que coisa maravilhosa que não deve ter sido essa bênção extraordinária. No 1930. No ano seguinte, uma outra bênção extraordinária, porque como se não bastasse entregar todo o Brasil nas mãos de Nossa Senhora. O Rio de Janeiro, lembrando, é a capital do Brasil. Sim, né? sim. Pra gente, rapidinho, porque eu quero comentar o outro cardeal ainda, o terceiro. Como é que foi a relação do cardeal Leme com o Cristo Redentor? A ideia do Cristo Redentor, né, originalmente, ela nasceu de quem? Da Princesa Isabel. O que acontece? A família imperial foi expulsa do Brasil, né, com o golpe republicano em 1889, instalou-se um governo republicano e a Princesa Isabel, a família imperial, todo mundo foi exilado, primeiro em Portugal e depois se estabeleceram na França. E aí a Princesa Isabel ela foi proibida de retornar ao Brasil. Ela pediu várias vezes, né, a possibilidade de poder visitar o território brasileiro. Essa permissão ela foi negada várias vezes à princesa. Quando ela recebe a permissão não chegou a tempo, a permissão não alcançou, porque no dia 14 de novembro de 1921, a Princesa Isabel faleceu, e a permissão para que ela visitasse o Brasil em 1922, que seria o centenário da independência do Brasil, a permissão não chegou a tempo. Mas aí o convite foi estendido ao Conde D e aos filhos, né, do casal. O Conde D chegou a vir, né, estava vindo para o Brasil nas comemorações do centenário da independência e morreu no navio. Ele morreu no caminho, vindo para o Brasil, né, então também não conseguiu retornar aqui. E a Princesa Isabel, um pouco antes de falecer,
uma comissão, um grupo de brasileiros, lembrando a importância dela na Lei Áurea, na assinatura da Lei Áurea. Quando a princesa Isabel fez isso, um jornalista negro, né, em agradecimento, né, àquilo que a princesa Isabel fez pelos negros, ele a apelidou como a Redentora. Ela foi aquela que redimiu o povo negro no sentido de assinar a Lei Áurea e acabar com o horror da escravidão. Pelo menos oficialmente, né, acaba ali naquele momento. A gente sabe que outros problemas se arrastaram durante um bom tempo, mas oficialmente a escravidão acabava naquele momento. Então houve essa ideia de erigir uma estátua da princesa Isabel, e essa comissão pensou no Corcovado. E comentaram com a princesa Isabel: olha, nós estamos pensando em erigir uma estátua da senhora no Corcovado e tal. E a princesa Isabel, ela achou isso, né, algo muito estranho. Ela falou: não, mas vocês já juntaram até dinheiro para isso. E a comissão disse: não, nós temos o dinheiro, temos o local, temos tudo, vamos fazer a sua estátua. E ela se recusou a isso. E ela deu uma sugestão, falou: não façam uma estátua minha. Mas vocês sabem que a minha motivação para assinar a Lei Áurea foi pelos meus valores cristãos. Então não façam uma estátua da Redentora, mas façam uma estátua do Redentor do gênero humano. Aí surge a ideia, né? Quem é o Redentor do gênero humano? Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí essa comissão muda, então, o seu foco e começa a pensar, já em 1912, mais ou menos, em erguer essa estátua. A ideia ficou engavetada há muito tempo. Depois da morte da princesa Isabel, essa ideia se arrastou durante mais alguns anos, e essa ideia seria retomada pelo cardeal Leme, né, que, conhecendo essa ideia, falou: vamos tirar isso do papel. Inicialmente havia um projeto de fazer uma estátua, né, gigantesca de Cristo, numa configuração diferente dessa que a gente conhece. Seria, né, um globo na mão, uma cruz do lado, né? O globo e a cruz, abraçado à cruz, né, que é mais ou menos parecido com a imagem que nós temos no frontispício da Basílica do Latrão, em Roma, ou da Basílica de São Pedro, né, que é o Cristo Redentor, o Redentor abraçado à cruz. E aí foi feito um concurso, alguns artistas apresentaram um projeto, e o projeto que prevaleceu foi um projeto que casou vários elementos numa mesma estátua. Então, ao invés de fazer um Cristo abraçado à cruz, por que não fazer um Cristo com os braços estendidos em forma de cruz? E por que não também um Cristo com o peito desnudo e o coração aparente, né? O Sagrado Coração de Jesus era uma devoção muito bem estabelecida no Brasil, uma devoção trazida pelos jesuítas. Então, também havia essa ligação com a própria história do Brasil. E assim, o desenho do Carlos Oswald acabou ganhando aí esse concurso. Em 1931, então, foi construída e abençoada com autorização, né, do Santo Padre, né, o Papa Pio XI. Ele constituiu o cardeal Leme como seu legado. O cardeal Leme convidou o Papa, por uma questão de honra até, para que ele... Isso. O cardeal Leme, na bênção, então, oficial dessa estátua, que está lá, o Sagrado Coração de Jesus, na presença do presidente, ainda que ateu, Getúlio Vargas, né? Está ali o cardeal Leme, Getúlio Vargas, nessa bênção extraordinária. Inclusive, esse dia, o Brasil, né, foi consagrado a Cristo Rei, né, que tem tudo a ver com o período, inclusive, o documento oficial de Pio XI, né, a devoção nascendo a Cristo Rei. O Brasil foi entregue oficialmente a Cristo Rei.